prefiro falar daqui, que a gente fica mais à vontade para caminhar. Acho que isso é um pouco mania de professor, né? Professor em sala de aula, a gente tem que ter espaço para caminhar. Então, eu vou apresentar a nossa conversa daqui. Primeiramente, dizer boa noite a todos e agradecer à comissão organizadora pelo convite e de estar aqui com vocês hoje, e dizer que estar aqui para falar um pouquinho da nossa experiência, da experiência da Steigleder Têxtil, é, antes de mais nada, um prazer para nós, um orgulho. Porque falar da nossa história, falar dos nossos fracassos e sucessos, é sim motivo de orgulho para a gente. Antes de ser uma colaboração com o CRA, do administrador, etc., do evento, é sim um prazer estar aqui. E no momento do convite, quando nos foi feito, a ideia inicial era pensar como é que nós vamos colocar o case da Steigleder Têxtil, a nossa história, no contexto do administrador, da influência, do sucesso que ele traz para as empresas. E foi mais ou menos isso, fechando com a ideia do tema mesmo, do administrador, gente que faz, de falar um pouquinho da gestão profissional e a influência do administrador no sucesso das micro e pequenas empresas. Por que das micro e pequenas empresas? Acho que não está aparecendo o laser point lá, mas enfim. Por que das micro e pequenas empresas? As médias e grandes empresas, a gente já sabe, né, pela própria complexidade dos negócios, já quase que é uma exigência que tenha uma gestão mais profissional, que tenham profissionais já capacitados na gestão. O que não é necessariamente uma verdade nas micro e pequenas. Eu ia até brincar com o professor administrador Manuel Gama, né, que já foi citado aqui, não está aqui hoje, mas ele é consultor da nossa empresa, desenvolve um trabalho conosco já há bastante tempo, mas a gente, nas conversas que nós temos, ele sempre diz que as micro e pequenas empresas vão porque Deus quer. É só por Deus mesmo, porque muitas delas, tudo bem, tem uma gestão profissional, tem profissionais competentes, mas de uma certa forma vão muito porque Deus quer. E não pode ser assim, né? Nós, no início da nossa história, talvez até tenhamos cometido esses pecados aí de achar que o empreendedorismo, o espírito empreendedor já era suficiente para administrar o negócio, para garantir o sucesso das empresas. Isso não é bem verdade. Aprendemos a duras penas que isso não é verdade, né? Então, o tema da nossa palestra é isso. Gestão profissional, a influência do administrador no sucesso das micro e pequenas, com foco nas micro e pequenas, e tentar trocar essa ideia com os administradores aqui presentes. Bom, falar um pouquinho de quem é a Steigleder Têxtil, quem somos nós. A Steigleder é uma empresa têxtil, como o próprio nome já diz, Steigleder Têxtil, fabricante de entretela e derivados. Entretela, sempre que se fala em tecelagem, o pessoal já direciona direto para a confecção, acha que é tecido, roupas, etc. E não é o nosso caso. Até vou mostrar um pouquinho daqui a pouco aí sobre os nossos produtos, mas imagine, para quem não sabe o que é uma entretela, uma gaze medicinal, que é um tecido bem aberto, só que engomado, e é utilizado, principalmente no nosso caso aqui, decoração e artesanato. Esse é o nosso foco principal. Vender produtos com foco na decoração e artesanato. E aí existem vários segmentos que utilizam o nosso produto, por exemplo, fabricantes de forminhas de doce, fabricantes de fitas, fabricantes de... me ajudem lá. Para floricultura. Enfim, daqui a pouco vem à mente outras coisas, depois vou mostrar lá para vocês. A nossa empresa foi fundada em fevereiro de 1957. Somos uma empresa já de 57 anos de atividade, bastante antiga, né? Temos inclusive um dos nossos 16 funcionários lá há 44 anos conosco. Quer dizer, é uma empresa que a rotatividade é bastante baixa e procuramos valorizar esses funcionários antigos. O Aldo, que é um dos nossos chefes de produção, lá está conosco há 47 anos, há 44 anos. Somos hoje 4 sócios, os 4 filhos, uma empresa que eu vou comentar agora familiar, né? Comentando a ideia da empresa familiar, o lado bom e o lado ruim disso. Mas, enfim, hoje somos em 4 sócios, os 4 filhos. O nosso faturamento estimado para 2014 gira na casa aí dos 2,3 milhões, 2.300.000 reais, e temos experimentado aí um crescimento médio de 20% ao ano, isso historicamente aí nos 5, 6 anos que se passaram. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, mas em média aí temos experimentado esse crescimento, e é mais ou menos a nossa meta anual. Na verdade, recentemente nós já começamos a conversar para traçar metas mais ousadas, etc. Foi uma das discussões, inclusive, com o Manuel lá nos nossos encontros.
Estamos bem pertinho aqui da Câmara dos Vereadores, né? Nós estamos, eu peguei o mapa do Google lá, da direita em cima é onde nós estamos, e a nossa empresa é aqui atravessando o 101, logo aí quem vai a Brusque, na Antônio Raio, número 350. Já aproveito para convidar todos que quiserem conhecer um pouquinho da tecelagem, fiquem à vontade para nos conhecer. Essa é a fachada da Steigleder, é ainda uma foto, não uma foto tirada mesmo, mas é uma arte, né, da época que foi projetada a empresa. Mas vocês vão reconhecer na passagem, quando passar por ali. Bom, esses são os nossos produtos. Fabricamos tecido, um tecido, como eu falei, bem armado, colorido, com várias cores, com fio metalizado e etc., que são utilizados pelos nossos clientes em várias áreas. Por exemplo, como eu falei, fabricantes de fita, fabricantes de forminha de doce e outros segmentos. Eu travei nas duas aí que não vem os outros segmentos agora, não tem problema. Bom, falar um pouquinho da nossa história, de onde nós viemos, né? Como eu falei, a fundação da empresa foi 23 de fevereiro de 57. Em 78, Olívio Steigleder, meu pai, que assumiu a gestão da empresa como administrador. Em 79, novembro de 79, a empresa então foi adquirida por ele, tendo como sócio então a minha mãe, Yara Steigleder. Em 82, eu entro na sociedade, na época como administrador, como estudante de administração, fui fazer administração na PUC, lá no Rio Grande do Sul. Em 87, então trocando a razão social de Indústria Têxtil Itajaí Limitada, na época para Steigleder Têxtil, Indústria e Comércio. E essa já foi uma outra discussão que tivemos, nós não chegamos a um consenso na família ainda, empresa familiar tem dessas coisas, né? O Steigleder Têxtil, porque me lembro de uma das pessoas que chegou na empresa lá perguntando, é aqui que é Star Laser? Eu digo, deve ser, pode entregar o produto aí que deve ser mesmo, porque não é um nome fácil de citar, Steigleder. Então nós já pensamos em um nome fantasia mais fácil de pronunciar, etc. Mas enfim, não houve consenso na família e hoje continuamos ainda com Steigleder Têxtil. Agora vocês imaginam quando alguém liga para lá, pede meu e-mail. Erwin com W-I-N Steigleder. Eu tenho que soletrar todo o nome porque é difícil a pessoa entender. Mas enfim, continuamos com a mesma razão social. E em 91 entram na sociedade os outros filhos, a Aline Steigleder, Ariane e Everson. Muito bem, que são ali, né? É para dar um susto mesmo. É bom ou ruim ser uma empresa familiar? Empresa familiar, o Antônio já comentou, né? Tem um lado bom e um lado ruim. Um lado que eu acho bom, e é muito bom, é que a empresa familiar, ela traz consigo todos os valores presentes da família. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouquinho das fotos da empresa. E nós antes a nossa fábrica era na rua 11 de junho, fizemos depois uma permuta com a Mendes Cibara. E sei, para quem conhece o slogan da Mendes Cibara, é forte como a família. Eu conversando com o Luiz Mendes há tempos atrás, nós estávamos justamente discutindo essa questão. A importância que é os valores, os princípios familiares na gestão da empresa. E a empresa familiar tem essa questão. Traz muito no seu DNA, né, gravado na pele, esses princípios morais de integridade e respeito que nós trazemos da nossa família e nós valorizamos muito essa história da empresa familiar. Então isso eu acho que é um ponto positivo para a empresa. Por outro lado, tem sempre aquele... Eu ia até botar uma figurinha aqui de um anjo, de um diabinho aqui do lado, porque o anjo é a razão e o diabinho é a emoção. E a empresa familiar tem esse problema de trabalhar, em vez de usar a razão, usar a emoção. E nós já tivemos lá na nossa empresa algumas discussões em função dessa questão. Isso é uma decisão de emoção, isso é uma decisão de razão. Mas, enfim, a grande dificuldade, o Manuel Gama tem esse papel na nossa empresa, o nosso consultor, que é justamente de criticar as nossas ações, de saber se nós estamos tomando realmente a melhor decisão, a razão, o que diz a administração, ou que nós estamos tomando alguma decisão focada muito na emoção, no coração, e isso tem que ser bem balanceado. Enfim, eu acho que a gente balanceia bem essa questão, ora bastante com razão, ora com alguma dose de emoção. Mas a verdade é que somos então uma empresa familiar. Aqui algumas fotos lá da época da 11 de junho, lá na fazenda, né? Aqui como é que diz, a permuta que fizemos com a Mendes Cibara,
é o residencial Ópera Clube. Agora ele foi entregue a primeira torre aqui na frente, no final do ano que vem entrega a torre de trás. Mas essas eram fotos da empresa, né, na década de 70, depois década de 90, anos 2000. Até que, enfim, fizemos a permuta e saímos de lá com o desafio de pensar agora para onde é que nós vamos. Aproveitamos a permuta, né, o momento, e dizer, vamos aproveitar porque a oportunidade é essa. E vocês já sabem tão bem quanto eu que existe aquele ditado, né, o cavalo passa encilhado uma vez na vida. Então, tu tem que montar e vamos correr atrás do prejuízo depois. E fizemos isso. Tínhamos que daí buscar um local. Ainda aqui algumas fotos da empresa que hoje nós temos coragem de mostrar. Disse para vocês aqui, né, que eu sou professor, dou aula na universidade, inclusive no curso lá de administração também. E agora mesmo é que nós temos coragem de trazer os alunos para conhecer a nossa empresa, para conhecer a estrutura que nós temos, porque antigamente nós não tínhamos. Agora eu posso mostrar para vocês algumas situações que existiam na empresa que, na verdade, nos envergonhavam. A estrutura, nós utilizávamos para fazer a engomagem de tecido, ainda um processo a lenha, que era muito escuro, tinha a questão de registro da lenha, toda a questão legal envolvida com isso, o ambiente era muito insalubre, era feio, e nós não gostávamos daquilo. E disse, temos que mudar esse processo. Como mudar? Esse era um dos nossos desafios, né? Olha só, lá o nosso pátio, como é que era bem desorganizado, o refeitório pequeno, a oficina. Nós tínhamos muito espaço, mas na verdade, espaço subutilizado, com pouca eficiência, na verdade. As nossas máquinas, boto aqui, não dá para a gente ter uma noção ali na tear, enfim, quem não conhece muito tear não sabe dizer se é novo ou se é velho, mas esses teares Rova são teares de 60, 70 anos. Então, eram teares mais antigos do que nós mesmos. Então, como é que a gente tem que fazer para se modernizar? Nós assumimos um desafio que era transformar a empresa em alguma coisa mais moderna, que nos desse possibilidade de competir até com a China, né, os produtos que estão vindo da China e etc. Muito bem. O foco, isso é um pouquinho da história da Stryk-Leder, onde nós estávamos. O desafio que nós tínhamos de modernizar uma empresa que estava sucateada, que não tinha estrutura física adequada, não tinha, enfim, muitas carências e poucos recursos. Eu sou bacharel em administração, com ênfase em análise de sistemas, valorizando até a questão que estávamos comentando, registrado no CRA, boto lá com bastante orgulho meu número do CRA, 14796, e até vou comentar o cartaz que eu estava assistindo as palestras, olhando o orgulho de ser administrador. Por que isso é tão importante e eu valorizo bastante isso? Porque, na verdade, eu não queria ser administrador. O que eu queria ser mesmo, o meu sonho, quando não que não seja jovem agora, mas quando mais jovem, era ser programador de computador. E foi isso que eu busquei mesmo. Hoje eu sou, então, bacharel em administração, pós-graduado em engenharia da produção e mestre em turismo e hotelaria. Porque uma das disciplinas que leciono na universidade, tecnologia de informação e administração de materiais, é para o curso de turismo. E aí, para me familiarizar um pouco com esse conteúdo, fui fazer mestrado. Mas, enfim, o que eu queria ser era programador de computador. E fiz vestibular aqui na Federal para Ciência da Computação e lá em Porto Alegre para Análise de Sistemas. Passei aqui, passei lá. Aí cheguei para o patrocinador, né? Digo, olha, pai, para onde é que eu vou? Aqui é Federal, lá é particular. Ele disse, não tem problema, vai, escolhe que eu tô preparado. Aí eu escolhi para Porto Alegre. Por que para Porto Alegre? Porque um dos meus defeitos é ser gremista. Eu não posso deixar de passar do tricolor, apesar de que tem algum colorado aí, não. Eu sempre brinco em sala de aula que no final eu sempre consigo mais uns 3 ou 4 gremistas para gremista, né? Perdão, saudações tricolores. Aí eu fui para Porto Alegre, porque para Porto Alegre pelo menos eu poderia assistir os jogos do Grêmio, aquele negócio todo, né? Me fui lá, perdi a matrícula aqui na Federal, porque era uma semana antes, e fui para Porto Alegre para fazer minha matrícula lá. Chegou no primeiro dia de aula, análise de sistemas, veio o diretor do curso e disse, olha pessoal, quem veio para esse curso fazer administração, fazer análise de sistemas, veio para o curso errado. Esse é um curso de administração. Vocês imaginam o bolo que me deu no estômago, né? Eu ter perdido a matrícula na Federal aqui, para o curso que eu queria, e me matriculei num curso de administração. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não disse nada para meu pai. Eu digo, agora eu vou seguir por aqui mesmo. E eu sempre digo conto essa história dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas.
porque hoje eu realmente tenho orgulho de ser administrador, sou apaixonado pela profissão de administração. E não fosse isso, eu seria um profissional focado hoje na área de informática, sem desmerecer a área, né? Mas o próprio diretor do curso disse, quem quiser seguir essa carreira aqui e trabalhar na área de informática, pode seguir porque nós vamos ter uma grande carga horária de computação. E de fato trabalhei 15 anos na área de informática, mas hoje eu digo que eu sou um feliz usuário só. Então não me envolvo mais nos problemas da informática. Mas enfim, me graduei então em bacharel em administração de empresas. Eu sou um administrador com um pezinho maior lá na informática, o que não deixa de ser nos dias de hoje muito, muito bom, né? Bom, de volta aqui para Itajaí, em 92, tínhamos que voltar para cá para aprender um pouco do nosso negócio. Porque meu pai, que era o administrador da empresa, eu digo, nós temos que aprender, o nosso futuro está lá, né? Eu até prometi um monte de coisa para minha esposa, não, nosso futuro está lá, vamos para lá que lá nós vamos ganhar dinheiro. Estou devendo para ela até hoje. Mas digo, vamos para lá que o nosso futuro está lá. Bom, foi aí que eu levei primeiro tombo. Porque aqui foi a primeira vez que eu tomei consciência da responsabilidade social do administrador. Nós quase falimos. Ao longo lá de 3 anos trabalhando com meu pai, nós fomos consumindo o capital de giro da empresa sem perceber. Nós percebemos isso quando? Quando faltou dinheiro. Eu me lembro como se fosse ontem, nós estávamos, depois de 3 anos que eu estava sem férias, tive que tirar uma semana, 10 dias para dar uma descansada, e nós estávamos 10 mil negativos no banco, isso lá na década de 90, né, imagina. Para a nossa realidade era muito dinheiro, 10 mil negativo no banco, sem perspectivas de vendas, descontando duplicata, ou seja, estávamos quebrando. Eu fui sair de férias, mas não consegui descansar, evidentemente, que é o lado ruim do administrador, né? Tá do lado de cá, não dá para ir para casa, deitar a cabeça no travesseiro e pensar o que vai acontecer na empresa. Tu tem a responsabilidade pelo que está acontecendo. E ali é que eu percebi que nós tínhamos outras famílias dependendo da nossa gestão, que eu tinha meu pai dependendo da nossa gestão, e que eu era jovem, podia fazer outras coisas. E a empresa era pequena, poucos recursos, eu disse, olha, quando voltei de lá, eu disse, pai, eu vou sair da empresa, eu vou procurar emprego, porque eu consigo outro emprego, só afinal de contas trabalho na área de informática, etc. E de fato fui gerenciar um provedor de acesso à internet dentro da área que eu atuava. E com a minha saída, com a economia de mais uma família, né, mais uma boca para ser administrado, o meu pai, com o espírito empreendedor que sempre teve, conseguiu dar a volta por cima. Até porque eu não sei dizer para vocês, sinceramente, se era plano Bresser, se era plano Collor, se era como é que era? A Zélia, a Dilma. Não, a Dilma é sacanagem de hoje. Eu acho que era a Zélia. A Zélia que estava fazendo sacanagem na época, confisco do dinheiro, etc. Enfim, depois que eu saí, a gente conseguiu dar a volta por cima, os recursos começaram a voltar, o confisco lá do capital das empresas começou a ser devolvido, nós conseguimos, felizmente, dar a volta por cima. Mas aprendemos a lição, né? De lá para cá, e aí eu digo que entra a influência do administrador, eu passei a valorizar mais a minha graduação e eu comecei a buscar recursos na minha graduação. O que é que nós vimos, onde é que eu falhei? Eu já não me perdoo por ter deixado isso acontecer. Hoje eu faço essa reflexão, né? Como é que eu saí de um curso de administração, não percebi que nós estávamos perdendo liquidez e isso ao longo de 3 anos nós quase quebramos. Não me perdoo por ter deixado isso acontecer, mas também não vou deixar de novo. E hoje nós acompanhamos, eu só trago aqui uma ideia de um fluxo de caixa, isso aqui são números reais, eu só tirei os valores ali para deixarmos como referência, mas hoje nós olhamos nosso fluxo de caixa 90 dias para frente. Eu demonstrei 60 aqui só para termos uma referência. Hoje nós sabemos que lá na frente, no caso aqui, lá para outubro, nós vamos começar a ter problemas de caixa. Só que daqui até outubro nós vamos vender um monte de coisa, etc e tal, e as coisas tendem a se resolver. Então hoje, toda semana nós olhamos como é que está o nosso fluxo de caixa, as nossas perspectivas de pagamento, de recebimento, para não sermos mais pegos de calça curta. Isso foi um aprendizado lá daquela época. Ainda falando do conceito de miopia de marketing, eu não quero entrar no que é miopia de marketing, mas de uma certa forma, não monitorar o mercado, não acompanhar o que está acontecendo com o mercado. E nós, se não tivéssemos feito isso, não tivéssemos aprendido essa lição lá atrás, nós já teríamos quebrado no mínimo 3 vezes. Uma, por causa do vestido de noiva. Porque o vestido de noiva representou para a nossa empresa, num dado momento, numa época, em torno de 50% a 60% das nossas vendas. Para esse segmento, nós vendíamos para as empresas que fabricavam vestido de noiva
A entretela era utilizada para fazer a armação do vestido, para dar aquela armação no vestido, né? Hoje em dia ninguém casa, e quando casa, não casa de noiva. Então, quer dizer, se nós estivéssemos dependendo disso, nós teríamos saído do mercado. Este segmento foi diminuindo e nós percebemos e buscamos outro. E aí caímos no segmento das toucas térmicas. O pessoal utilizava o nosso produto para fazer a costura da resistência da touca térmica. Também, num dado momento, representou lá 50%, 60% do nosso faturamento. Bom, touca térmica também mudou o segmento, não comprou mais conosco. Aí vieram as revendas, que utilizava para outros, revendia para terceiros. Enfim, nós, no mínimo, teríamos quebrado 3 vezes, e nós estamos sempre buscando outras coisas, nós estamos sempre buscando diversificação, nós estamos sempre um passo à frente do mercado. Isso é administrar, isso é monitorar as informações, isso é respeitar as pessoas que trabalham conosco, porque elas dependem de nós, tá certo? Mais alguns exemplos aqui, nessa época, como eu comentei com vocês, eu dou aula de administração de materiais, e começamos então a tentar administrar melhor os nossos estoques, trabalhar com níveis de estoque mais coerentes, mais de acordo com o que nós realmente precisávamos, e isso nos trouxe uma grande economia. Inclusive implantando lá o conceito de Kanban, eu não vou entrar aqui no mérito, né? Não temos espaço para isso, mas é um processo que nós já implantamos, e até eu quero mostrar, né, associando com as fotos anteriores, que tinha muita sujeira, etc. Agora não, é tudo organizado, limpo. Nós estamos trabalhando inclusive com 5S, implantando, dando errado, corrigindo, mas enfim, estamos implantando também essa tecnologia. Alguns indicadores, porque hoje em dia nós trabalhamos sempre muito focado em indicadores, seja lá por desempenho de segmentos que nós estamos atuando. Não vou entrar no mérito de cada gráfico desse, do que significa, mas apenas para demonstrar que hoje nós trabalhamos muito focado em indicadores. Hoje nós temos controle das informações que nós utilizamos. Lá na administração, é do nosso meio, vocês sabem, o ciclo PDCA, né, planejar, agir, controlar e trabalhar com feedback e tudo mais, reagir. Nós trabalhamos muito baseado nas informações. Hoje a gente planeja, a gente age, a gente controla e a gente corrige. Aqui mais um outro exemplo, apenas para mostrar aqui o nível de faturamento, que nós trabalhamos com uma meta. Só vou mostrar o risquinho pretinho pontilhado ali. Aquele pontilhado é a nossa meta anual, de 20% de crescimento, tanto em faturamento quanto em metragem. E aí isso nós mensalmente vamos acompanhando. Quer dizer, nós trabalhamos fortemente em cima de indicadores. E, num dado momento, então, fizemos a permuta, como comentei com vocês, e viemos para a nova fábrica, aqui agora no Antônio Raio, que é essa fábrica que está aqui. Essa fábrica, na verdade, nós ganhamos em produtividade, aumentamos nosso espaço físico. Não me perguntem como foi que nós construímos essa fábrica, porque eu não sei dizer para vocês. A verdade é que teve uma dose de coragem bastante grande. Nós tivemos que acreditar no nosso potencial, de que nós somos capazes de fazer. Saímos de um espaço que era infinitamente pior do que é hoje, e hoje nós ganhamos, inclusive, em produtividade. Eu vou passar um pequeno vídeo como resultado dessas ações que nós fizemos, etc. Nós fomos homenageados, eu coloco aqui uma homenagem, a Associação Comercial Itajaí, ela premia, na verdade, anualmente, pessoas de destaque, empresas de destaque, e nós fomos homenageados em 2012 como empresa de destaque no segmento indústria. É evidente que existem outras indústrias muito maiores do que nós aqui em Itajaí, mas essa homenagem veio em função de que é a segunda geração na gestão da empresa, já trabalhando depois do meu pai, que está investindo em Itajaí, investiu numa nova fábrica, trabalha essencialmente dentro do que manda a lei. Eu me lembro agora de uma fala do nosso contador. Na verdade, nós temos uma contabilidade terceirizada a auditar, e o Cleonir sempre diz o seguinte: várias conversas que já tivemos, não existe um jeito certo de fazer a coisa errada. E essa fala me marcou porque isso está gravado no nosso DNA, naquele histórico familiar que eu já comentei anteriormente. Não existe um jeito certo de fazer a coisa errada.
Isso nós trazemos lá da história do meu pai. Meu pai era uma pessoa extremamente íntegra, correta, e isso a gente traz como história da empresa também. A gente tem que ganhar dinheiro, não é fácil, mas dentro do que manda a legislação, dentro do que manda a regra. Então, vou passar um vídeo para vocês, depois a gente comenta. Capacidade e especialização na fabricação de telas de algodão desta empresa genuinamente itajaense faz com que a Associação Empresarial de Itajaí homenageie a Steigleder Têxtil como empresa destaque na indústria de 2012. As telas produzidas pela Steigleder dão um toque de leveza e muita beleza em arranjos florais, fitas e laços de presentes, embalagens, entre outros produtos. A empresa foi fundada em fevereiro de 1957 como Indústria Têxtil Itajaí, fabricando entretelas. No final de 1978, a família Steigleder, comandada por Olívio Ataliba, assumiu o controle da empresa. Em 2002, com o falecimento de seu idealizador, a empresa passou a ser administrada pelos irmãos Ariane, Erwin, Everson e Aline, sendo que Aline assumiu a gestão direta dos trabalhos. Com 17 colaboradores, a empresa está sempre preocupada com a qualidade e satisfação dos clientes. No ano passado, ganhou um novo endereço e uma ampla estrutura que praticamente dobrou seu espaço físico. O meio ambiente é uma das preocupações constantes dos administradores da empresa e na nova sede foi projetada uma estação de tratamento de efluentes com 100% de eficiência. O novo endereço possibilitou à empresa melhorias como ganho na produtividade e qualidade, além de menor desperdício de matéria-prima. Nessa noite tão glamurosa, nós só temos a agradecer por todos que participaram e participam dessa nossa trajetória, às nossas famílias pelo apoio no dia a dia, aos jovens colaboradores e aos que há mais de 40 anos estão na empresa pela dedicação e trabalho, e aos fornecedores e clientes que nos ajudam a transformar as telas em felicidade. Itajaí foi a cidade que nossos pais escolheram para morar e investir, e nós hoje nos sentimos orgulhosos de fazer parte desse crescimento. O nosso muito obrigado de toda a família Steigleder. Steigleder Têxtil, empresa destaque na indústria da Associação Empresarial de Itajaí. Muito bem, foi um motivo de orgulho mesmo para nós essa homenagem da Associação Empresarial, porque, na verdade, coroou um pouco do trabalho que a gente vinha... Não sei se o senhor me permite fazer um... Sim, por favor. É possível, senhor Hermes? Como diretora executiva da Associação Empresarial de Itajaí, eu fiquei emocionada, fiquei muito feliz com esse vídeo que o senhor colocou no case da Steigleder. E dizer que estão aqui nossos diretores presentes, e lembro-me bem que os diretores, porque o empresário do ano é escolhido pelo voto do associado, e as demais categorias elas são escolhidas com critérios muito bem definidos pelos diretores, que muitos aqui estão presentes, né? E a Steigleder foi escolhida na indústria por unanimidade, pela história de vida, pelo trabalho familiar, pela integridade, pela geração de emprego e renda, a sede nova. E quando você entra numa floricultura, eu digo exemplo, né? Muitas pessoas nem sabem, entram numa floricultura, vê aqueles vasos maravilhosos, com aquelas telas lindas, aquelas fitas de telas lindas, essas telas são Steigleder, né? Isso nos orgulha profundamente, sabendo dessa história de trabalho e desse case maravilhoso de sucesso, e nós sabemos que desses 57 anos que ela tem, vai a 114 facilmente, sem problemas, até porque o senhor é um administrador nato que se vê. Muito bem, muito obrigado. O agradecimento, a homenagem da associação foi muito importante para nós mesmos. Enfim, esse é um pouquinho do caso da Steigleder, e para encerrar eu gostaria de dizer para vocês que esse trabalho não foi feito sozinho, esse trabalho foi feito por uma equipe, e por essa equipe que está aqui. É uma equipe pequena, 16 funcionários, 4 sócios, mas tudo que se faz a gente faz em conjunto, valorizando cada cada ação de cada um lá dentro. Eu não quero esgotar o conceito de administração, dizendo que, no meu entender, modesto entender, administrar é planejar e gerenciar os recursos, visando maximizar os resultados.
O administrador não precisa necessariamente sair do seu dia de trabalho suado, cansado, etc. O nosso trabalho, sim, é de gerenciar os recursos que nós temos. Os recursos físicos, materiais, mão de obra, espaço físico, enfim, todos os recursos que se tem. E hoje nós temos uma equipe bastante comprometida, que pega junto e está conosco até hoje. Enfim, nosso agradecimento também à equipe que nos acompanha. E por fim, o que é que nós temos daqui para frente? Até eu encerrar com a fala do presidente do Conselho Regional de Administração, a questão do planejamento do futuro. Nós somos uma empresa familiar, temos orgulho de sermos uma empresa familiar, mas nós não queremos ser uma empresa familiar para sempre. Nós temos agora o nosso desafio daqui para frente, da segunda geração, é justamente pensar a profissionalização da empresa. Não que a empresa não seja profissional hoje, pelo contrário, hoje existem administradores profissionais na gestão dela, mas nós temos sim que pensar no próximo passo. Quem vem depois de nós? A terceira geração está preparada para isso? Então nós temos que, como desafio, pensar aqui num conselho de administração, nesse conselho trazer a terceira geração para participar dessa evolução desde já. Eles têm que começar a participar de como nós decidimos o futuro da empresa. E eu não sei nem se a gestão vai ser familiar, como o Antônio colocou, né? Pode até ser que esteja um familiar presente na gestão, aconselhado por profissionais da área. Não sei, essa na verdade é um desafio que nós temos daqui para frente, e eu digo daqui para frente no próximo ano, 2 anos. É mais ou menos a meta que nós temos para traçar a sucessão da empresa. Nós queremos sim trazer a terceira geração desde já para participar dessas decisões conosco. Temos também como desafio daqui para frente a diversificação de produtos, que é sempre um desafio. Está aí a concorrência da China, que todo dia traz produtos mais baratos e etc. E nós temos também, eu ia colocar internacionalização, buscar mercados externos, etc. Mas é uma questão que a gente sempre discute na empresa. O Brasil é tão grande e nós ainda não conseguimos explorar 100% do Brasil. Então eu coloquei como um desafio aqui a nacionalização, sim, querendo dizer isso, né? A explorar 100% desse nosso país que é continental, é tão grande. E a partir daí, pensar sim numa internacionalização, seja para exportar, seja para importar, mas isso nos próximos 2 anos são os nossos desafios. Então eu gostaria de agradecer a paciência de vocês aí, de terem nos ouvido e de nos dar o prazer de contar um pouquinho da nossa história, que nos orgulha muito. E fazer o convite para vocês que quem quiser conhecer a Steigleder, ali na rodovia Antônio Raio, está lá o telefone, contato comercial e o meu contato também. Quem tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, fica à disposição. Muito obrigado, então. Agradecemos ao administrador Erwin Steigleder e a sua família, né, que está presente aqui, prestigiando, né, o Erwin, fazendo parte dessa história tão bonita, né, da empresa de vocês. Foi colega de escola, né, Isabela? Então eu vou até quebrar um pouco aqui o protocolo, se me permite, que eu vou convidar a conselheira Isabela Regina Fornari Miller para fazer a entrega de um certificado em agradecimento à vinda do administrador Erwin. E se justifica porque nós estudamos juntos a nossa vida quase inteira no Colégio São José aqui em Itajaí. E depois as vidas ontem foram para caminhos diferentes, né? Nos encontramos de vez em quando, mas eu sinto-me muito orgulhosa também como administradora e poder fazer a entrega do certificado nesse momento. Muito bem. Ha ha ha.